Irmãos, boa noite. Boa noite, graça e paz a todos. Se você puder abrir sua Bíblia agora no livro de Lucas, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 39 até o 52. Nós vamos ler o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 39 ao 52. E é um texto que fala de um período da vida de Jesus muito resumido nos evangelhos. É um período de história onde Jesus tinha 12 anos de idade. E estamos chegando próximos ao Natal, e é comum a gente lembrar um pouco a época, a infância de Jesus. Esse texto é o texto que marca o final da infância dele, na cultura judaica. Diz assim, Lucas 2, 39: cumpridas todas as ordenanças, seguindo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade, Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sofrendo. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceram com o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele e os companheiros de viagem, foram caminhos de um dia. Então passaram a procurar entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio de doutores. Assentado no meio de doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhes disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que cumpri estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Mas, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor mais uma vez esse momento, onde vamos meditar na Tua Palavra. E nós pedimos, Deus, que a Tua graça possa estar agindo em nosso coração, a paz que vem de Ti, o entendimento do Teu Espírito, que o Senhor possa iluminar, Pai, a nossa mente e o nosso coração. Mas o que nós pedimos é que a nossa vida seja confrontada e que haja fé em nosso coração para obedecer a Tua Palavra, e que assim possamos sair daqui renovados crendo no Teu poder e na Sua transformação, e na transformação e no poder da Tua Palavra. Colocamos esse momento diante de Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, esse texto é o texto que fala sobre Jesus crescendo em graça e em sabedoria, em estatura, graça e sabedoria. 2 vezes o texto fala isso. O primeiro, no versículo 40, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça diante de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. E esse primeiro versículo 40 está falando da primeira infância de Jesus, ou seja, de quando ele era bebê e foi apresentado
no tempo até os 12 anos. E depois também o versículo 52 é muito parecido. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Aqui é onde aparece uma cortina de fumaça, assim, na vida de Jesus. Porque aqui é o último relato de Jesus com 12, a infância de Jesus. E depois só vai aparecer 18 anos depois, com ele com 30 anos. Então, quando fala o versículo 52, é que continuou a crescer. Jesus continuou a crescer em sabedoria e graça. Aqui acrescenta que é diante de Deus e dos homens. Agora, Jesus, com 12 anos, tinha um ministério público. E agora ele crescia, o versículo 40, ele crescia diante do pai, da mãe, dos irmãos, da comunidade próxima. O versículo 52 já é do 12 em diante. O judeu, ele considerava a criança adulta, né, uma idade que podia ajudar o pai, podia trabalhar junto com o pai. Do 12 anos em diante era considerado assim. Na verdade, 13 anos, mas aqui Jesus foi naquele ano antes, sabe? Apresentado no templo. É o texto que fala isso. E do versículo 52, então, é diante de Deus e dos homens. Ele começou a crescer em graça diante da comunidade. Ele começou a exercer uma influência fora. Irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre crescermos em sabedoria e graça. Esse episódio que aconteceu aqui com Jesus, ele sendo reconhecido na cultura judaica como o filho da lei, porque aos 13 anos tinham esse ritual, onde eles eram apresentados lá no templo, e passava a participar plenamente da comunidade religiosa. Esse ritual, ele começa dizendo aqui, sobre a história de Jesus, no versículo 39, quando ele começou a crescer, né, a infância de Jesus, no versículo 39, cumpridas todas essas ordenanças da lei, cumpriram todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, na cidade de Nazaré. Aqui, irmãos, Jesus tinha sido apresentado como bebê. E depois que ele foi apresentado, isso era um ritual, isso era uma ordenança da lei, como diz o texto, cumprida todas as ordenanças da lei, que o bebê tinha que ser circuncidado, tinha que ser apresentado. Jesus era o primogênito, era importante que se fizesse isso, ele obedecesse essa parte da lei. Mas aqui tem um princípio já para a gente aprender. Embora a gente olhe assim e fale, cumpriu todas as ordenanças da lei, segundo a lei, tal, voltaram para a Galiléia, o pai e a mãe levou a criança para cumprir essas ordenanças. Aqui tem um princípio importante, que é bom a gente guardar no coração, que é o princípio da obediência. Porque quando Jesus cresceu em sabedoria, e crescer em sabedoria é o nosso desafio, Jesus não cresceu em sabedoria à toa. A vida dele não estava aberta. Ele demonstrava aqui, ele já começou a demonstrar da maneira como ele nasceu, na família onde ele nasceu, a maneira como ele obedeceu à lei, de que a sabedoria dele tinha um fundamento. E é importante isso daqui porque a família de Jesus é testemunhada na Bíblia como uma família que era temente a Deus. Tem esses relatos sobre José e Maria. Eles eram tementes a Deus. E talvez a primeira lição para a gente pegar nesses versículos é que a gente tem que amar. Amar a obediência. Amar a obediência com fundamento. Amar aprender os princípios da obediência. Amar aprender os verdadeiros valores da vida. Nós não estamos reunidos aqui à toa. Nós estamos reunidos aqui cultuando a Deus. E o nosso culto a Deus parte da consciência que a gente tem dos valores que a gente tem desenvolvido na nossa vida. A gratidão é um valor enorme que a gente leva para a nossa vida.
Ou seja, nós aprendemos a fundamentar nossa vida na Bíblia, na palavra de Deus, na lei do Senhor. Nós aprendemos a desenvolver valores em nossa vida. Nós aprendemos desenvolvendo valores, seguindo nossa caminhada, a temer a Deus. A sabedoria não aparece de uma hora para outra. A sabedoria no entendimento de Cristo. É claro que Cristo é uma pessoa diferente. Cristo é perfeito. Mas a gente pode aprender que a história de Cristo também testemunhou isso para o nosso exemplo. Ame a aprender, ame a obedecer, cumprida todas as ordenanças segundo a lei. Toda a vida de Jesus, desde o início, desde quando ele era bebê, desde quando ele foi circuncidado, até o final, até os últimos momentos, foi marcada pela obediência. Foi marcada. A vida que você olha e pode dizer assim, olha, uma vida marcada por obediência. Irmãos, obediência é um dos fatores sobre o qual nós devemos construir a nossa vida. E eu não sei se você já percebeu isso, mas nós precisamos amar obedecer. Obedecer é algo em nossa vida que nós temos que olhar com bons olhos. Eu já vi testemunho de pessoas que diziam assim, olha, eu gosto de acordar de manhã e tentar aprender alguma coisa nova, estar com o coração aberto para aprender alguma coisa nova. Mas sempre esse aprender alguma coisa nova é no sentido também de aprender algo que eu possa obedecer, que eu possa apanhar para mim e guardar no meu coração e desenvolver valores. Eu posso entender o temor a Deus como Provérbios 1,7, porque Provérbios 1,7 define a sabedoria como temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Os loucos desprezam a sabedoria, mas o princípio está ali. O princípio é o temor a Deus. Se eu temo a Deus, necessariamente eu preciso ter uma disposição interior de obedecer àquele a quem eu digo conhecer. Existe uma disposição no coração para obedecer. Se é assim, eu e você, nós precisamos planejar a nossa vida. E planejar a nossa vida é estabelecer tudo o que a gente quer para nós mesmos, nosso futuro, planejar o ano que vem, planejar a nossa vida, pensando da seguinte maneira, olha, o que eu já aprendi na minha vida, que eu não vou abrir mão, dessas coisas aqui, desses valores bíblicos, valores que a gente aprendeu, disso daqui eu não vou abrir mão. Mas ao mesmo tempo, outros valores, algo em nossa vida, a gente vai deixando de lado, e a gente vai estabelecendo prioridades. Quais são os valores? E essa pergunta que eu posso deixar hoje à noite aqui também. Quais são os valores que para você são fundamentais? Que você deve levar em consideração para obedecer o resto da sua vida? Desde o início da vida de Jesus, ele desenvolveu valores fundamentais baseados nas Escrituras e obedeceu. A sua família fez assim. Por exemplo, amar o próximo é um valor que ele aprendeu e ensinou isso. Ele ensinou que eu não devo fazer ao próximo o que eu não quero para mim mesmo. Outro valor fundamental era a verdade, em ser honesto, em não mentir, mas desenvolver a verdade no coração, em ser sincero. O Salmo 25, por exemplo, o final do Salmo 25 diz assim: preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti eu espero. O salmista estava dizendo, olha, se tem algo na minha vida que vai me preservar, o que vai me preservar é o fato de eu poder ser sincero e de eu poder ser reto, de eu poder abrir a minha vida e demonstrar quem eu realmente sou diante dos homens, ser sincero diante dos homens, mas eu ser reto diante de Deus.
Eu ser sincero diante dos homens, amando a verdade, amando ser verdadeiro, amando ser honesto, porque uma pessoa que ama a honestidade é uma pessoa que cresce em sabedoria pelo fato de amar a honestidade, ama a verdade, ama ser reconhecido por dizer aquilo que no coração dela ela está falando de maneira honesta, mas está sendo reta diante de Deus daquilo que ela está dizendo. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti eu espero. Pessoas que esperam em Deus são pessoas assim. Pessoas que olham para as Escrituras e procuram encontrar nela sabedoria e desenvolver toda a vida, do começo ao fim, e amar obedecer, são pessoas assim. Pessoas que desenvolvem no coração falsidade, são pessoas que não amam obedecer. Pessoas que não temem desobedecer pai e mãe, ou que não respeitam o próximo, ou que não valorizam o próximo, são pessoas que não amam obedecer. Pessoas que amam obedecer, amam, por exemplo, entender submissão. Jesus aqui era submisso ao pai e à mãe, ainda que ser submisso ao pai e à mãe dele era um esforço que eu imagino ele teria que fazer, porque ele estava, a mente e o coração estava muito adiante. Mas era uma pessoa que respeitava todo o processo, e nos deu exemplo daquilo que, como nós devemos ser. Irmãos, tem coisas que preservam o nosso coração. Amar a obediência, desde sempre, e estabelecer isso como vida nossa, é uma coisa que preserva o nosso coração, que guarda o nosso coração. Os mandamentos de Deus, todos eles, são os valores que nos identificam, a ponto de nos definirem e definirem a nova identidade que a gente ganha. Nós somos chamados como cristãos. Nós temos os mesmos valores que Cristo tem. Precisamos desenvolvê-los em nosso coração, em nossa vida. Você é um cristão. E você será uma bênção quando você se dispuser a obedecer. Obedecer os pais, por exemplo, como Jesus ensinou a obedecer desde sempre, obedecer a Deus em primeiro lugar. Mas aqui também tem um desafio para os pais, não somente para os filhos. Porque assim como Jesus foi apresentado como bebê, foi representado como uma família que amava obedecer, assim como Jesus, aos 12 anos, já era considerado alguém pronto para iniciar na vida adulta, porque iria começar a trabalhar com o seu pai, aprender uma profissão, passar tempo com o seu pai, assim também os pais de hoje precisam entender que eles precisam amar ou obedecer, para passar isso adiante, para que os filhos entendam no curso da vida, desde criança, que o pai e a mãe amam ou obedecer porque apresentaram Deus para a vida delas desde cedo. E é bom ver que a nossa igreja está crescendo com novas crianças também. Mas é bom também saber e reconhecer desde cedo, amem obedecer. Que Deus é o Deus que você vai apresentar para o seu filho. Irmãos, quando Jesus chegou aqui e disse, olha, versículo 49, por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Quando ele falou isso, o versículo seguinte fala que Maria e José não compreenderam, José e Maria não compreenderam o que ele disse naquele momento. Olha, temer a Deus, como eu aprendi isso no seminário há um tempo atrás e guardo também comigo, a impressão que a gente tem de Deus, a melhor impressão seria a impressão do Deus a quem Jesus chamava de Pai. Essa é a impressão. Porque Jesus chamava um Deus de Pai, o Deus que ele realmente tinha comunhão e verdadeiramente o adorava, o servia verdadeiramente. Agora você que é pai e você que é mãe, será que o seu filho está aprendendo a temer a Deus, a quem você chama de Pai?
Será que ele vê você temendo a Deus e você obedecendo a Deus, e o seu filho pensa assim: olha, eu entendo Deus porque eu entendo o Deus a quem meu pai chama, minha mãe chama de pai. É assim que eles aprendem. E é assim que Maria e José também se esforçaram e foram escolhidos como pai de Jesus, porque eram homens tementes, um casal temente a Deus. Isso, irmãos, eu posso dizer que é crescer em sabedoria, porque crescem em sabedoria pessoas que amam os mandamentos de Deus, pessoas que temem a Deus, pessoas que guardam, pessoas que procuram passar para as próximas gerações. Essas pessoas crescem em sabedoria. Mas Jesus também crescia em graça. Como diz o versículo 40, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça. E a graça de Deus estava sobre ele, versículo 40, e o versículo 52, que ele crescia em graça. Graça de Jesus estava sobre ele. Depois que ele chegou na idade adulta, ele crescia em graça. Até a idade adulta que eu estou dizendo, aquela idade, 12 anos. A nossa cultura não é assim. Mas aquele início da idade adulta, a graça de Deus estava sobre ele. Depois disso, ele foi um exemplo de alguém que cresceu na graça. Dos 12 anos em diante, cresceu na graça. E aqui a gente já vê no texto que ele entendia a graça de Jesus. E a pergunta que talvez comece e fica para a gente é: você entende a graça de Jesus? Porque a graça de Jesus foi manifesta plenamente em Jesus. João 1,17 diz assim, antes diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus, o Filho de Deus, o manifestou. Jesus, o Filho de Deus, manifestou Deus e manifestou sua graça. Nós hoje entendemos a graça mais perfeitamente, porque nós temos o exemplo de Cristo, aquele que manifestou graça. Crescer na graça é conhecer Ele. A nossa vida está debaixo da graça, irmãos. Olha a sua vida. Você pode reconhecer, sim, que a sua vida está debaixo da graça, porque a vida com Deus é uma vida debaixo da graça, porque foi manifesto em Jesus Cristo. Porque tanto o perdão de Jesus Cristo, como a justiça de Jesus Cristo, elas são imputadas para a gente, quando nós cremos. E eu quero sempre repetir isso, porque eu quero que isso entre na nossa cabeça firme. A justiça e o perdão de Deus são imputados. Imputado é ver direto, vem direto de Deus, não passa por intermediários, vai direto de Deus para você, vai direto de Deus para o seu filho. Isso é imputado. A graça e o perdão a justiça e o perdão é imputado para a gente, para aquele que crê. Isso é graça, porque nós não merecemos isso, mas Cristo viveu assim. Se ele obedeceu à lei, se ele deu esses exemplos todos aqui de quem cresceu, nasceu e que debaixo, é porque ele está dizendo que a vida dele, toda a vida dele, a justiça que ele viveu está sendo imputada para mim e para você quando nós cremos em Jesus Cristo. Porque Deus olha para a gente assim. Isso é graça. E Jesus viveu na terra em graça, e revelou graça, e ministrou graça, e ele comissionou as pessoas para serem enviadas para ministrar graça. 1 de Pedro diz isso. Diz que nós somos despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós pegamos a graça de Deus que aprendemos e nós recebemos elas e nós ministramos graça. E no final de 2 de Pedro diz assim: olha, que vocês cresçam, antes crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória. Mas 2 de Pedro diz, e termina a carta dizendo, nós devemos crescer na graça. Jesus, até uns 12 anos, ele se encheu de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele.
Dos 12 anos em diante, ele crescia em graça. Está na hora da gente aprender a crescer na graça de Jesus Cristo. E Jesus viveu assim, comissionou assim. Irmãos, tanto uma coisa como a outra, tanto se encher de sabedoria na nossa vida comum, na nossa vida, porque encher-se de sabedoria também é graça. Jesus encheu de sabedoria. Isso também é graça. Também é graça porque enchendo-se de sabedoria, a gente vai se desenvolvendo. Ao se desenvolver, e tem coisas que a gente precisa aprender a guardar dentro da gente. Jesus enchia de sabedoria. Ele foi se enchendo. Tem coisas que a gente precisa deixar de lado. Mas tem coisa que a gente precisa reter. Essas coisas que a gente precisa reter no nosso coração são exatamente as coisas, os valores que nós precisamos desenvolver em nossa vida. Por isso, se encher de sabedoria é muito importante. Nós precisamos nos encher de coisas que nós não podemos perder, de coisas que são eternas. E nós temos essa possibilidade, nós temos essa capacidade de nos encher de coisas eternas. É só a gente abrir os olhos para ver quais são as coisas eternas que enchem o nosso coração. Porque são coisas ligadas aos frutos do Espírito Santo. Precisamos nos encher de coisas que nós não podemos perder, e essas coisas estão ligadas aos frutos do Espírito Santo: amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É um tipo de coisa que a gente tem que pensar assim: olha, eu tenho que depender de Deus, e o Espírito de Deus me encher dessas coisas, me encher do Espírito, para que eu dê esse tipo de fruto. Esse tipo de fruto eu não vou perder. Porque essas coisas, elas são inatas na pessoa que se converteu. Quando alguém se converteu e nasceu de novo, essas coisas estão nessa pessoa. Os frutos do Espírito estão em nós, irmãos. O Espírito precisa desenvolver essas coisas. E a pergunta que a gente tem que fazer é: eu estou me enchendo do Espírito de Deus para que essas coisas se desenvolvam em mim? Porque essas coisas nos tornam pessoas melhores. Ou nós nos enchemos do Espírito Santo e dos frutos do Espírito Santo, ou as obras da carne lutam e as obras da carne vão tirar a sabedoria nossa. Porque se você pegar as obras da carne, você vai ver que não tem nada de sabedoria lá. Você pega elas e você começa a ver. E que já começa com prostituição, lascívia e adultério e por aí vai. E você começa a ver as obras da carne e você vê que não tem obra nenhuma ali de sabedoria. Ao mesmo tempo, são obras passageiras, são coisas que nos derrubam e tiram a vida em nós. Por outro lado, o Espírito Santo, ele enche a nossa vida de coisas que manifestam a sabedoria de Deus. E a primeira delas é o amor, como eu já falei. Ou seja, graça e sabedoria andam juntos. E nós precisamos depender de Deus em graça e desenvolver sabedoria em nossa vida. E quando a gente compreende as Escrituras e depende dela, e começa a chamar Deus de Pai, como Jesus chamava, e ter comunhão com Deus assim, irmãos, essa ligação profunda, ela continua em nossa vida. A graça é quando eu me aproximo de Deus, é quando eu cresço em graça, é quando eu começo a me exercitar em santidade, em bondade, em amor. É quando nós damos os frutos do Espírito com misericórdia, compaixão, perdão, amizade. Frutos do Espírito é graça, irmãos. Não está em nós. São inatos em nós a possibilidade de tê-los, porque o Espírito vem morar em nós. O Espírito é que faz em nós. Mas é graça. É graça. É graça de colhermos os frutos do Espírito. É graça de podermos crescermos na graça mais ainda, e crescermos na graça.
A sabedoria, ela diz respeito às atitudes que a gente toma na nossa vida. É como se sabedoria e graça, é como se dali em diante fosse nós que fôssemos desenvolver o que a gente está aprendendo a respeito das nossas próprias decisões e atitudes. Sabedoria é quem teme a Deus. Esse é o princípio da sabedoria. E ali vai desenvolvendo a graça, a uma vida melhor. A graça é a ação de Deus decorrente de nós, decorrente em nós. E é importante dizer também que a graça é a ação de Deus decorrente através de mim, e não apenas por mim. O Senhor quer usar graça na nossa vida. O Senhor quer usar a sua vida em graça. Graça de Deus é Deus vindo nos abençoar para que a gente também ministre graça. Isso também é graça. Deus quer dar a sua graça e a sua sabedoria. Irmãos, que a gente possa buscar a Deus assim. Mateus 6,33 diz: busquem ao Senhor em primeiro lugar, e todas essas coisas, buscai ao Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai ao Deus e o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo o que a gente precisa é acrescentado. Mas vamos buscar a Deus em primeiro lugar e aprender a desenvolver as coisas que estão em nosso coração. Existe um desafio da gente crescer em Deus. O Senhor começou boa obra em mim e em você. A obra que Ele começou, Ele vai terminar. E Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou. Na minha vida e na sua vida. Versículo 52 diz: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Nossa vida está diante de Deus e diante dos homens. A nossa vida está. Que a sinceridade e a retidão possam preservar nossa vida, porque a gente espera em Deus. Que a gente desafie o nosso coração. Olha, eu quero ser uma pessoa mais temente a Deus. Eu quero demonstrar para a próxima geração que eu sou uma pessoa que está buscando a Deus. Que as pessoas possam olhar para a minha vida e tentar ver uma pessoa que cresceu e está crescendo em sabedoria e graça. Pelas decisões que eu estou tomando, pelo rumo que a minha vida está tomando, pela maneira como eu estou guardando e pela maneira como estou amando a obedecer à Escritura, aos mandamentos de Deus. Que as pessoas possam olhar para a gente, porque a nossa vida está diante das pessoas também, diante de Deus primeiro, e diante das pessoas também, e ver pessoas que temem a Deus e que estão procurando crescer em sabedoria e graça. Que as pessoas olhem e falem assim: olha, o que essa pessoa está ministrando, o que ela está falando, eu consigo entender que existe um Deus por trás dela, que é gracioso, que é misericordioso. Que existe um espírito diferente na vida dela, que ministra na vida dela o que ela está falando. Porque existe graça e existe sabedoria. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar nossa vida diante de Deus mais uma vez. Nosso Pai, nós queremos colocar nossas vidas mais uma vez diante do Senhor. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que nos dê graça para compreender e para viver os Teus mandamentos. Mas queremos pedir perdão, Senhor, todas as vezes que olhamos para as Escrituras e não temos a intenção de obedecer. Mas coloque amor em nosso coração, Pai, para que a gente possa obedecer sempre e amar obedecer. Que nós possamos estabelecer nossa vida desde o começo, do começo ao fim, de hoje em diante, que a gente possa dizer em nosso coração que queremos obedecer a Tua palavra,
dependemos da tua graça, Senhor. Mas também entendemos que existe um desafio de crescermos na tua graça, de compreendermos como ela age, de dependermos dela a ponto de que ela se manifeste e possamos ser ministros da tua graça, por experimentá-la, por vivê-la, por desfrutá-la, por ver como o teu Espírito age em nosso coração. Tem misericórdia, Pai, de nós. Mais uma vez, nós oramos assim, em nome de Jesus.